Quero saudar todos que acompanham o canal AD Fernão Velho com a paz do Senhor, em especial a classe dos jovens. Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Também agradecer ao pastor do campo, o pastor Josivaldo Gomes, pela confiança, ao superintendente da Escola Bíblica, presbítero Ivanilton, e aos coordenadores pedagógicos, Diácono Clesivaldo e a irmã Abelarde. Lição de número 4 da classe dos jovens tem como título Vencendo os Obstáculos. Comigo está aqui também o nosso irmão Alisson, um jovem Alisson, que estará cooperando conosco nesta aula. E eu desde já quero pedir que o nosso irmão Alisson leia o texto do dia, para a aula de hoje. Saúdo a todos os irmãos, com a paz do Senhor. O texto do dia se encontra em Josué, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. A síntese da nossa lição diz: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Objetivos desta lição são 3. Eu quero apresentar para vocês os 3 objetivos desta lição. Primeiro objetivo é apresentar os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Segundo objetivo, mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. E terceiro objetivo, compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. O texto do dia se encontra no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5 ao 6 e 14 ao 17. O nosso irmão Alisson vai fazer a leitura. E ordenavam ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parte vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E, quando os levaram, a arca chegaram até o Jordão. E os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam, firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Então, a leitura feita, no texto bíblico da aula de hoje, o comentarista da nossa lição, em sua introdução, ele vai nos dizer que o povo já estava preparado para a entrada em Canaã. Todos estavam animados quanto a esse acontecimento.
mas havia um obstáculo a ser enfrentado, que é o que foi lido aqui no texto bíblico, o Rio Jordão. Um obstáculo natural. O comentarista vai colocar aqui que existem obstáculos de ordem humana, de ordem espiritual, mas esse era um obstáculo de ordem natural. O próprio Deus, permite muitas vezes determinadas situações para que a nossa fé, a nossa coragem sejam testadas. E isso não foi diferente na vida do seu povo, em especial o povo de Israel, e nessa ocasião da travessia do Rio Jordão. O primeiro tópico da nossa lição vai nos apresentar aqui, a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é atravessando o Jordão, ou seja, era necessário que o povo contornasse os obstáculos que estariam à frente, de frente deles. E o primeiro obstáculo, como já foi dito aqui, foi o obstáculo do Rio Jordão, um obstáculo de ordem natural. Então, atravessando o Jordão, primeiro tópico, primeiro ponto desse tópico, um dia marcante para o povo. Que dia foi esse? O dia 10 de Abib, ou Nissan, é o primeiro Abib, O Nissan é o primeiro mês do calendário judaico, do povo hebreu. E foi justamente nesse dia que Deus instituiu a Páscoa. Ou seja, coincidiu o fato da Páscoa ser instituída neste dia, o Êxodo, a saída do povo do Egito, com a travessia do Rio Jordão. Então, aconteceu justamente no dia 10 do mês de Abib. Então, o Senhor promoveu a entrada, que é utilizado, o comentarista utilizar a palavra êxodos, ou seja, não é êxodos, com EX. Êxodos significa um movimento para fora, êxodos. E êxodos é um movimento para dentro. Movimento para dentro, E-I-S. Muito bem. Então o povo saiu do Egito e agora estava entrando em Canaã. Um fato interessante também é que essa libertação e a entrada em Canaã apontavam para Jesus Cristo. No Calvário ali, quando Jesus é imolado, ele nos concede a nossa libertação e também a garantia de entrada no seu reino celestial. E outro detalhe interessante que o comentarista vai trazer aqui em relação às circunstâncias que Deus proporcionou para que o seu Filho unigênito viesse a este mundo. E esse evento, a vinda do Filho de Deus na Terra, é um marco histórico. Tanto que o calendário do Ocidente ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque foi um fato histórico e marcante para o mundo, para a humanidade, a vinda do Filho de Deus. E mudou a história, mudou a história de toda a humanidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do primeiro tópico vai nos explicar a questão da Arca do Concerto como apontamento para o caminho que devemos seguir. Então, durante 40 anos, quem guiou o povo no deserto? Foi uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Mas agora havia outro objeto que serviria como guia
como um referencial, como algo que devemos seguir, que era a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E agora a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, né? Agora ela serve como um guia para o seu povo. E a Arca do Concerto teria que ser levada pelos sacerdotes levitas. E o comentarista vai colocar aqui que apenas em 3 ocasiões esse fato aconteceu, ou seja, os sacerdotes conduzirem a arca. Foi quando da travessia do Jordão, né, da muralhas de Jericó, a arca também foi conduzida pelos sacerdotes, e da inauguração também, da inauguração do templo de Salomão. Agora, um aspecto que queremos destacar aqui em relação à Arca do Concerto, a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, agora ela serviria como um guia, mas não guiar apenas os nossos passos, mas guiar as nossas mentes e os nossos corações. Terceiro ponto da nossa lição, ainda no primeiro tópico, vem falando sobre a providência divina, né? Ou seja, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Ou seja, qual era a prerrogativa para que o povo se apoderasse da terra? É que o povo se santificasse. Então, a ordem que foi dada ao povo, né, por meio de Josué, foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Era uma condição essencial para o fato miraculoso que seria acontecido no dia da travessia do Jordão. É interessante frisar aqui que a santidade ele não é apenas um preço, não é um preço para que você paga, meu jovem, para ver Deus, mas é a forma que você vive depois de ter visto Deus. Ou seja, é importante entendermos isso. É importante entendermos que a santidade de Deus, ela afeta a forma que nós vivemos. Se não temos uma compreensão ampla da santidade de Deus, e Isaías teve essa visão ampla quando teve a visão do alto e sublime trono, ele teve sua vida afetada. E quando temos essa experiência com Deus, nós devemos andar em novidade de vida. Então a santidade é algo que vai expressar a vontade de Deus em nossa vida. E era importante isso que o povo de Israel compreendesse, que eles estavam servindo a um Deus santo e que a postura teria que ser uma postura correta, alicerçada em sua vontade. Muito bem. Segundo tópico, as dificuldades no caminho da bênção. Vai trazer os aspectos históricos aqui em relação à travessia do Jordão. E o nosso irmão Madison vai trazer algo, né, para acrescentar em relação ao segundo tópico também. Então, o primeiro tópico fala tem como título a prova o Jordão transbordava, que diz assim: atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos do faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados, fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé do Deus poderoso
faria possível tal façanha. O segundo tópico fala a bênção e o tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado apontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. O Altíssimo, como Pai amoroso, tinha-lhes prescrito, inclusive, os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresentava um bom sabor e uma boa aparência é saudável. No terceiro tópico, ele fala o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocavam as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado para o outro, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Rio Vermelho, do Mar Vermelho. Em outros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais devagar. No segundo tópico, como a gente pode ver, na primeira ele fala a prova, o Jordão transbordava, a bênção, o tempo da ceifa e o milagre da travessia do Jordão. No caso, primeiramente, eles passaram pela prova, eles tiveram que atravessar aquele Jordão. No caso, muitas vezes surgem obstáculos em nossas vidas que nós temos que enfrentar para poder chegar na bênção. E para Deus fazer a bênção na nossa vida, primeiro ele faz o milagre. Como diz aqui, ele fez o milagre na travessia do Jordão. Na lição fala, no começo, que quando a água está seguindo o seu curso e ela é impedida por uma pedra ou por algo que é colocado no caminho dela, ela muda o caminho, passa por aquele obstáculo, mas ela segue e continua o seu curso. Bem assim somos nós cristãos. Quando surgem obstáculos em nossas vidas, temos que fazer como a água, que independente dos obstáculos, ela contorna os obstáculos, espera que Deus faça um milagre na sua vida para a gente chegar na nossa bênção. Amém, amém. É interessante também frisar, né, como nosso irmão Alisson falou aqui em relação ao Rio Jordão, né, como esse obstáculo, né, que a ser enfrentado e a bênção alcançada logo após a travessia. Então, Deus prepara banquete, né, para o seu povo. Deus prepara banquete, e Deus preparou o banquete aqui na terra do inimigo, né? É bem verdade que aquela terra Deus daria ao seu povo, mas ali habitavam os inimigos. Deus prepara banquete perante os nossos inimigos. Deus prepara banquete no deserto, como o próprio Senhor Jesus, ele foi atendido por anjos, por um enorme banquete no deserto após a tentação. Então, a prova, ela vem sobre nossas vidas, mas a vitória é certa, né? O socorro de Deus, a providência de Deus em nossa vida virá. Amém? Terceiro tópico e último na nossa lição, um evento para não esquecer. Ou seja, esse evento, esse milagre, e foi um milagre, né? Deus, ele represou as águas do Jordão, né? Fez uma represa, e o povo passou a pés enxutos, terra seca, durante o rio. Então você veja aí que o que acontece? Que Josué, ele
traz agora a ideia de memorial. Ou seja, era um milagre que não poderia ser esquecido pelo povo. Deus falou a Josué para que cada homem de cada tribo, 12 homens de cada tribo, recolhesse uma pedra e atravessasse o rio com a pedra no ombro. E por que para que essa pedra serviria? Serviria como um memorial. Ou seja, quando os filhos perguntassem aos pais, mas pai, que pedra é essa? O pai poderia dizer, essa pedra foi retirada do meio do Jordão. Isso lembra o quê? A nossa travessia. Nós atravessamos o Jordão, em terra seca. O milagre não poderia ser esquecido. E o comentarista vai colocar aqui uma frase muito interessante, que o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Ou seja, o Jordão era o obstáculo, mas foi do Jordão, ali no Jordão, que foi tirada a pedra que simbolizava a vitória do povo de Deus. Esse milagre de Deus na vida do seu povo. Isso também aconteceu na vida de José. Uso o exemplo da vida de José, que ele foi escravo na terra do Egito, mas se tornou governador. E quando ele deu nome ao seu segundo filho, ele chamou seu filho de Efraim. Por quê? Porque Deus fez prosperar ele na terra da sua aflição. Isso acontece na nossa vida. Ou seja, há momentos que a situação está tão caótica na nossa vida, mas devemos confiar que Deus pode intervir, e Ele intervém no curso da história e mudando o nosso cativeiro. O segundo ponto, não sei se o jovem Alisson quer fazer algum comentário em relação a isso. Não. E aí o comentarista vai colocar aqui que nesses casos devemos erigir memoriais, levantar memoriais. E esses memoriais servem como culto em ação de graças. Ou seja, devemos ser gratos a Deus pelas conquistas. Ou seja, lembrar daquilo que Jesus fez, que Deus fez em nossas vidas. Testemunhar isso não somente para os nossos, mas para os terceiros, para a igreja e para o mundo. Anunciar as boas notícias do Senhor Jesus. É como até você está falando mesmo, o memorial. Nos dias atuais, naquele tempo eram as pedras, mas nos dias atuais as provas nos fazem o quê? Terem marcas. E essas marcas que fazem com que a gente tenha a lembrança daquela prova que fez você chegar naquela vitória que você tanto estava aflito, mas você conseguiu chegar naquela vitória. Amém. Verdade. Segundo ponto aqui, o memorial de Josué. 12 homens levaram consigo, cada um uma pedra e colocaram no seu acampamento. Mas Josué também levantou um memorial a Deus. E esse memorial é interessante que foi levantado no meio do Jordão. Josué ele colocou um memorial, ou seja, colocou 12 pedras no meio do Jordão. E até o momento que o livro de Josué foi escrito, esse memorial estava dentro do Jordão. Ou seja, é um outro milagre que o memorial permanecia, mesmo com a correnteza das águas, ele estava ali, em pé, no mesmo lugar. E o último ponto, para encerrarmos a nossa aula, é o propósito dos memoriais. Que vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais. Um exemplo foi Samuel, quando colocou a pedra e disse Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, Josué explicou também que as gerações futuras, por meio de memoriais,
deveriam saber o que Deus fez no passado. Não para a glória humana, mas para a glória de Deus. Ou seja, devemos glorificar, agradecer a Deus, nunca ao homem. Nunca a nossa própria capacidade, a nossa força, mas a nossa força vem do Senhor. Devemos nos alegrar no Senhor. E o último ponto aqui que eu quero fechar é que esses memoriais também serviriam para mostrar, né, o conhecimento do Senhor às futuras gerações. Né? Ou seja, as futuras gerações, por meio de memoriais, elas teriam conhecimento do Senhor. Não somente a nação de Israel, mas também as nações inimigas. Elas lembrariam o que Deus fez para o seu povo. Então, essa aula é mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer, também eu quero passar a oportunidade para o irmão Alisson também agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, e desde já ele pode agradecer. Então, irmãos, agradeço por essa oportunidade, porque muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por esses obstáculos mesmo na nossa vida. Mas Deus, Ele sempre Ele realiza. Às vezes você pode achar que não tenha acontecido um milagre nesses tempos de crise, de coronavírus. E Deus está cuidando da tua família. Ele vai... Esse momento que a gente está vivendo vai ser as pedras que a gente vai lembrar que a gente alcançou a vitória e tem aquele memorial, aquela pedra lá. Então, irmãos, confie no Senhor e siga que Deus te faz vencer esses obstáculos. Amém. A paz do Senhor e Deus abençoe a todos.